no Estúdio Campo Real de hoje. Assista a entrevista com Alessandro Sanches, professor de Direito Empresarial da Rede LFG, que palestrou na 6ª Semana Jurídica, e também a colheita da safra de milho na Fazenda Experimental. Hoje o Estúdio Campo Real recebe a visita do professor Alessandro Sanches. O professor Alessandro Sanches é especialista em Direito Empresarial do Trabalho e Direito Empresarial Ambiental. Ele é também mestre em Direitos Difusos e Coletivos com a dissertação Interpretação Constitucional da Empresa e os Princípios Fundamentais de Direito Ambiental Econômico. E é professor na rede de ensino LFG, grande rede de ensino preparatória para concursos e principalmente também para o exame da OAB, o que é algum dos temas que nós conversaremos aqui. Além de ser também professor na graduação de diversas universidades e pós-graduação também, resumindo bastante aqui o resumo do professor Alessandro, para que possamos conversar um pouco mais sobre os temas que nos trazem aqui. Então, boa noite, professor. Boa noite, Patrícia, quero agradecer o convite, estar com vocês aqui nesse meio acadêmico fantástico, bem estruturado, de grande comprometimento acadêmico, e trabalhar um pouquinho aí a respeito do direito empresarial e ter esse intercâmbio com um local que é fervoroso em vista dos alunos, a vontade que eles têm aí de aprender, de sair daqui melhores daquilo que eles já são, Eles são muito bons. Bom, começamos então conversando um pouquinho sobre a importância do direito empresarial, se é um ramo do direito que deve interessar os acadêmicos, aqueles que estão começando os seus estudos, principalmente, e até foi um dos temas abordados pelo senhor na sua palestra, diante da configuração econômica, política do mundo atual, qual o papel do direito empresarial dentro do nosso mundo hoje? Bacana. Quando nós olhamos hoje para o direito, e o direito como ciência, eu acredito que não dê para tratar de outro modo, simplesmente porque o direito ele tem a metodologia de regular o comportamento humano, mais do que isso, tem os seus limites todos estabelecidos na lei. A lei esclarece, por termos da nossa Constituição Federal, que a regra é a do capitalismo. Então, não há como falar a respeito de direito, interpretação da norma jurídica, sem falar naquilo que é o grande regulador daquilo que é o comportamento humano, que é o capital. E aí a empresa ela é a própria mola, propulsora do capitalismo, sempre vou dizer, porque a empresa ela lida com tudo aquilo que o ser humano precisa. Ela é a responsável pela produção, pelo comércio, pelos serviços, para produzir renda para o empreendedor, para o trabalhador, gerou renda, gera consumo, e esse giro todo é que vai fazer com que o país cresça, com que a economia cresça, e é bem interessante, porque há um contraponto a respeito da advocacia empresarial, que por termos dos acadêmicos não tem muito prestígio no começo do curso, geralmente pensam lá em direito penal, direito do trabalho, e é exatamente aí que mora o grande núcleo central da nossa estrutura de direito. Até um colega professor costumava comentar que ele não gostaria de trabalhar com direito empresarial como advogado, porque isso para ele parecia ser babá de gente grande. E o senhor falou um pouquinho na nossa palestra sobre até a advocacia preventiva. Sim. E faz sentido até nesse aspecto. Em alguns momentos, empresas, grandes estabelecimentos precisam de fato de alguém que cuide deles, que previna futuros problemas, Sim, o empresário é aquele que garante, que nos coloca a ponto de hoje sermos aí pensados como uma economia espetacular, fantástica, e o Brasil é um país mais do que emergente, não gosto muito desse termo, ele é um pouco mais do que isso hoje, quando olhamos para o mundo todo. E é bem interessante, porque quando nós falamos em empresário, sociedade empresária, a gente está dizendo exatamente naquele sujeito que coloca a economia em ponto de destaque, mas a justiça não lida como empresário em nenhum momento distribuindo justiça e tratando aqueles microempresários, empresários de pequeno porte, de maneira a distribuir justiça e protegê-los. Então o consumidor tem uma proteção, o trabalhador tem uma proteção independentemente de saber ou não contratar adequadamente. Mas a verdade é que o empresário também precisa disso, e pelo fato da justiça hoje não tratá-lo de maneira desigual em relação aos demais, aos grandes, é necessário uma advocacia preventiva. Realmente o advogado que atua na área empresarial, ele tem uma razão de ser em vista de tudo aquilo que oferece quando ele consegue prevenir uma série de litígios
porque é o momento em que a coisa vai para o contencioso, a proteção é muito pequena. E aí, nesse sentido, então, pode ser uma área do direito interessante para aqueles que estão iniciando os seus estudos, ou melhor ainda, para os que estão concluindo, começando a pensar na vida profissional. O que o senhor diria? Será que o mercado já está saturado? Algumas pessoas criticam pelo número de cursos de direito, ingresso bastante expressivo de alunos que sempre nós temos a cada semestre. Ainda há lugar para todos? O lugar para todos, ele depende da regulação de mercado. O que a gente verifica é que o bom profissional tem lugar. Esse curso, eu disse inclusive um pouquinho na palestra, ele desenvolve todo o seu trabalho em vista das provas, em vista do que amanhã o profissional será cobrado no mercado, em vista da OAB, dos concursos, uma necessidade de um estudo que extrapola a sala de aula. Então, hoje em dia, o que a gente verifica são as pessoas sem nenhum tempo, e aí, é claro, trabalhando o dia todo, e ainda estudando à noite, tendo que cuidar da família. Essa pessoa não tem tempo desse extra-sala. E é justamente aí que mora o grande problema, o grande inconveniente de se verificar esse número de reprovados muito grande, ou de se verificar, inclusive, que dentro dos próprios aprovados, a gente verifica ainda muitos incapacitados para o mercado de trabalho. E a capacidade do mercado de trabalho, em qualquer que seja a área, a capacitação vai fazer com que aquele sujeito tenha, sim, um lugar, seja inclusive naquelas áreas mais saturadas, como trabalhista, civil, como penal, mas é verdade que a área empresarial tem um número muito pequeno de profissionais. E isso pode ajudar bastante, pode ser uma grande mola propulsora para esse sujeito que pretende começar e está querendo ainda saber quais são as áreas mais interessantes. Fica então já uma primeira dica, uma sugestão aí para os nossos novos profissionais. Nós vamos fazer um breve intervalo e a seguir continuamos conversando com o professor Alessandro Sanches sobre direito empresarial e sobre o direito em geral. Continuamos agora conversando com o professor Alessandro Sanches, professor na rede de ensino LFG, que está visitando hoje a Faculdade Campo Real numa das palestras da nossa Semana Jurídica. Professor, nós falávamos antes então sobre as possibilidades profissionais para os nossos acadêmicos após a sua graduação e para isso é necessário primeiro, em muitos dos casos, enfrentar o exame da OAB. O senhor tem um histórico de bastante sucesso na preparação dos alunos para a prova prática, principalmente do exame da OAB. Tem obras, inclusive, relacionadas a isso. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso, então. Sim, o exame de ordem, na primeira fase, ele oferece 80 questões em 17 disciplinas. E eu sempre digo aos alunos o seguinte, o exame ele não é difícil. O difícil é fazer 80 questões para conseguir chegar a 40 acertos em 17 disciplinas em 5 horas. Então, o grande problema é a exigência de um raciocínio ágil, de um raciocínio muito rápido. Muito ágil. Até porque, sempre digo, faça qualquer aluno a mesma prova da OAB, pegue qualquer uma que desejar em 8 horas essa prova. Sem dúvida, ele vai atingir 50 a 60 pontos. Mas em 5 horas é muito difícil, né? Porque ele acaba tendo de raciocinar uma série de perguntas, alguns enunciados mais complexos, e virar o tema 17 vezes. Esse é o grande problema. Já quando nós falamos na segunda fase, principalmente no empresarial, a gente vira um pouquinho o modo de preparação, porque o aluno vai fazer uma dissertação em 4 oportunidades e o aluno também tem que desenvolver uma peça prática profissional conseguindo solucionar um caso prático. Escrever a peça prática profissional, e isso envolve a necessidade de muito trabalho, necessidade de estudo do direito material, das hipóteses de direito processual, casos práticos. Então a gente desenvolve sim um curso em que o aluno ele é acompanhado com aulas de direito material. O direito empresarial é mega curto, isso ajuda muito. As peças são limitadas, isso ajuda muito. As aulas de direito processual conseguem esgotar toda a matéria. E no final, nós colocamos simulados
praticamente diários para que os alunos façam na nossa área do aluno, e os professores assistentes ficam ali o tempo todo esperando receber as peças para dizer se sim, se está bom ou se não está. Então o aluno pega todo aquele aprendizado, fora a metodologia que a gente utiliza, em que a gente divide o direito empresarial em 4 grandes áreas. Em teoria geral e sociedades, títulos de crédito, falências, recuperações. Na de títulos de crédito ainda a gente põe os contratos, locação e propriedade industrial. Dividindo em 4 grandes áreas, a gente consegue dividir todo o vademecum do aluno bem organizado na mente. Quando ele vai para a prova com o vademecum, ele consegue fazer um raciocínio lógico e atingir a sua aprovação. Esse foi o método. A segunda fase tem mais sentido, porque o aluno consegue desenvolver o raciocínio e a prova consegue avaliar em algum momento a capacidade de redação, a capacidade de discurso, de argumentação. Isso não acontece na primeira fase. Então, evidentemente, tudo depende bastante de muito treinamento. De né? muito Estudo empenho. E Sim, uma metodologia adequada num curso preparatório é extremamente importante, mas é a metade do caminho. A outra metade depende do empenho, do comprometimento do aluno em crer sem ver. Simplesmente acreditar naquela metodologia e fazer tudo aquilo que o professor vai dizer, que no final das contas ele sai preparado para desenvolver e para resolver qualquer solução entre aquelas hipóteses trazidas da prova. E qual seria uma dica principal para um concurseiro, para aquele que vai enfrentar o exame da OAB aí adiante? Dica principal, menos para o OABeiro e mais para o concurseiro, é aquela que vai dizer o seguinte: não estude para passar, estude até passar. Porque o concurseiro que coloca assim, poxa, o meu pai me garante uma mesada e um auxílio por 2 anos, eu vou por 2 anos estudar, em 2 anos eu preciso chegar no meu objetivo. Geralmente não alcança porque essa tensão trava o estudo, trava o ensino, trava o modo de desempenhar e de desenvolver todo o trabalho necessário. Já quando ele coloca o seguinte, eu vou estudar até passar, em grande parte das vezes, no mesmo período e até nesses 2 anos, ele consegue a aprovação. Passando antes ainda. Aí é claro que é possível que muitos outros precisem do 3º, precisem do 4º ano. Cada um tem o seu momento, tem o seu tempo, tem os altos e baixos, tem o número de horas necessário para estudar. Em vezes, um volume muito grande de estudo também pode atrapalhar, né, porque precisa ser gradual, né, o desenvolvimento. Então, é estudar até passar. E para mais dicas, gostaria então que para encerrar o senhor deixasse as suas redes sociais, Facebook, né, para que os alunos também possam procurá-los nesses outros meios. Nas redes sociais eu gosto de desenvolver alguns trabalhos com os alunos, lá eu faço revisões, eu coloco dicas das 2 disciplinas que leciono, não somente empresarial, mas também filosofia do direito. Coloco lá uma série de dicas, ponho lá os meus livros, o material das minhas obras e também, logicamente, os cursos, né, que desenvolvo aí em todo o país. Meu Twitter é o @prof_Sanchez, com Z no final. E o meu Facebook é Alessandro Sanches, 4º perfil. O aluno vai lá, candidato, adiciona, e aí a gente conversa, fica em contato o tempo todo. Então, muito obrigada, professor Alessandro. Agradecemos também à Rede LFG pela sua presença e deixamos a Campo Real e o nosso estúdio Campo Real sempre aberto para a sua presença e dos demais professores da Rede LFG também. Muito obrigada. Muito obrigado, parabéns, Patrícia, pelo excelente trabalho acadêmico e pelo excelente trabalho jornalístico. Obrigada.